Se eu estivesse começando hoje do zero no turismo, esses sem dúvida seriam os destinos que eu focaria na minha agência de viagem. Talvez eles não sejam mais famosos, mas têm demanda real e é isso que você precisa validar antes de escolher um destino para se especializar na sua agência. Muito prazer, meu nome é Juliana, sou estrategista no turismo já há algum tempo, tenho uma agência focada exclusivamente no Parque Beto Carreiro. Já faço isso há um tempo e aqui eu quero te mostrar a verdade nua e crua do turismo e como que você pode realmente trazer faturamento e lucro real para sua agência. E antes de falar dos destinos, eu quero te explicar uma coisa que talvez você não tenha visto nos vídeos anteriores. O porquê definir o destino define o seu negócio como um todo. Agente de viagens que vende tudo acaba não sendo especialista em nada e eu vou bater muito nessa tecla. Se pessoas antigas que estão aí no turismo vendem tudo, ok, são eles, mas o mercado é novo, o mercado mudou e está em constante mudança e você precisa dançar conforme a banda toca. Sim, senhor. Quando você domina um único destino ou um nicho, um formato, enfim, que eu sempre vou levantar essa bandeira, você se torna especialista e isso faz com que você se separe dos demais coleguinhas ali e o cliente acaba enxergando você com uma percepção maior de valor e você vai despertar o marketing da confiança, logo é muito mais fácil você vender para esse cliente. E sem mais delongas, esses são 5 destinos que eu focaria caso estivesse começando hoje. Lembrando que eu escolheria um só por vez, né, obviamente, depois que eu ficasse 100% especialista naquele destino, então eu iria para o próximo, combinado? E o primeiro destino, então, não poderia ser outro a não ser ele, o Parque Beto Carreiro. Pois é, ele é um destino que eu já trabalho há algum tempo e eu recomendo também, caso você queira se especializar no Parque Beto Carreiro. Eu sempre olho o faturamento, lucro, quantidade de visitantes, sempre quando o parque fecha o balanço referente ao ano anterior e na última estatística o parque recebeu praticamente quase 3 milhões de visitantes. Eu, Juliana, não tenho capacidade de atender 3 milhões, nem você, e por mais que a gente levante aí 1.000 concorrentes no mercado, dificilmente a gente esgota a demanda do Parque Beto Carreiro, tá? E tudo isso com lucro, porque empresa que fatura existe um monte por aí, mas empresa que tem lucro são poucas e o Parque Beto Carreiro cada vez mais mostra lucros astronômicos. Então, realmente, depois que ele paga todas as continhas dele, inclusive os impostos, sobra um lucro aí em torno de quase 200 milhões de reais e isso não é pouca coisa para empresas que hoje estão no Brasil com o cenário que nós estamos. O segundo destino, sem dúvida, seria Gramado. Gramado tem o mesmo potencial e força que o Parque Beto Carreiro, tá? Se você está no sul do Brasil ou está em Gramado e ainda não está vendendo Gramado, saiba que você está perdendo uma excelente oportunidade, porque enquanto você não vê potencial nenhum no destino, tem um monte de turista gritando e precisando da sua ajuda que conhece Gramado com a palma da sua mão e que você poderia empacotar esse conhecimento e vender de maneira muito prática e faturar muito. O terceiro destino aqui, então, entra Fortaleza, tá? E o porquê que eu trago aqui Fortaleza nessa listagem? Por conta do Beach Park, gente. O Beach Park hoje, ele é um parque mais caro até que o Parque Beto Carreiro. Então é muito mais caro para quem está, por exemplo, na região do Sul e Sudeste, ir até Fortaleza, né, e aproveitar o Beach Park como um todo, do que as pessoas que estão em Fortaleza virem até o Parque Beto Carreiro. Consegue compreender? E existe demanda para os dois, tá bom? Então, sem dúvida, é uma possibilidade, é algo que eu focaria também. E lembrando que aqui nessa lista não está do melhor para o pior, enfim, você precisa escolher aquilo que você se identifica. Não é porque o Parque Beto Carreiro é excelente que Fortaleza, que está em terceiro lugar, não é tão bom assim. Não é isso. Não é sobre ordem de prioridade, mas são um dos 5 que eu escolheria um e focaria sem dúvida. O quarto destino que eu traria não seria um destino nacional, mas sim eu colocaria Buenos Aires. Sem dúvida, uma agência especializada na capital argentina ou na Argentina como um todo vai fazer você faturar muito e lucrar muito, porque é o destino número 1 para brasileiros em viagens internacionais. É só fazer uma pesquisa, olhar os números e eles não negam. Quando a gente tem dados, a gente tem fatos. E isso a gente tem que considerar, tá? É uma capital, é um destino para o ano todo, você consegue vender todas as estações, então, sem dúvida, você vai conseguir faturar bastante se você se especializar em Buenos Aires, tá? Agora aqui tem um ponto, cuidado para não expandir demais, tá? Porque senão uma hora você vai falar de Bariloche, uma hora você vai falar de Buenos Aires, uma hora você vai falar de Porto, não sei das quantas, e isso vai fazer você perder o foco e talvez acabar também não vendendo nada, então tenta nichar um pouquinho mais aí para não ficar tão vago, tá? E como quinto destino aqui de sugestão que você pode então direcionar a sua estratégia comercial para ele seria o Chile. O Chile, ele é um destino também muito próximo do Brasil, e eu vou falar um pouco sobre isso no final do vídeo, que atrai centenas e milhares e dezenas de brasileiros todos os anos, principalmente na época de neve. E ele é um destino para lá de caro, tá?
Só que as pessoas não sabem disso. Então, quando o brasileiro começa a procurar viagens, por exemplo, para o Chile, ele não se atenta que vai custar, às vezes, um preço de uma viagem para Nova York. Mas no momento que a banda tá tocando, que ele já comprou a passagem e tudo mais, essa viagem vai acontecer. E aí, magicamente, a carteira vai abrindo, tá? É só você saber conduzir. Então, sem dúvida, esses seriam 5 destinos que, caso eu estivesse começando hoje, seria para eles que eu olharia. E você deve estar se questionando aqui, mas Juliana, você não trouxe Europa, você não trouxe nenhum destino dos Estados Unidos, você não trouxe nada, Canadá, Japão, Ásia, como assim? Cadê esses destinos? Entenda uma coisa, existe uma dificuldade muito grande que eu já identifiquei dos agentes de viagens, que é a insegurança em relação ao destino. Tem muita gente que trava naquele momento do nunca fui, o que eu vou vender? Nunca fui e se o cliente me perguntar? Nunca fui e se, e nunca sai disso, tá? Esses destinos, eles são muito próximos do Brasil e você consegue ali em curto espaço de tempo já fazer uma visita até esses destinos, tá? Caso você queira. Então, sem dúvida, se você aplicar uma estratégia coerente do começo ao fim, eu não dou 2 meses, no máximo 3, para você já começar a fazer viagens frequentes e regulares para um desses destinos. E vai ficar muito barato, muito fácil a cada vez que você vai, a cada vez que você replica essa mesma viagem, porque você passa a meio que a incorporar algumas culturas locais, encontrar restaurantes mais fáceis, a maneira de locomoção, tudo vai ficando mais habituado, tá? Logo, se o destino está mais próximo, é muito mais barato. Por um exemplo, antes de eu me especializar no Parque Beto Carreiro, eu já havia ido 12 vezes como turista. Eu saía de São Paulo e visitava o Parque Beto Carreiro. Agora, por exemplo, expandindo a minha agência para a França, para Paris, eu simplesmente não tenho como ir todo mês para a França, entende? Quando eu vou, eu já fico um período lá, que me custa bastante, afinal, eu estou pagando em euros e vivendo em euros e recebendo em real. E a passagem também para a França, cada vez que eu acabo indo, acaba saindo em torno de R$ 4.000 por pessoa. Esses R$ 4.000 daria, sem dúvida, 4 passagens para a Argentina hoje, 4 passagens para Buenos Aires. Isso se você não utilizar pontos, tá? Que é uma outra estratégia que você pode utilizar para baratear os seus custos de ida até o destino, tá? Logo, foca em um destino nacional, se você está começando hoje, ou um destino próximo aqui, né? Esses maiores, como eu disse, porque isso vai fazer com que você vá mais longe, mais rápido, porque o objetivo aqui não é fazer o que quer, é ganhar dinheiro, tá bom? Então, anota esse pequeno detalhe aí. E eu quero aproveitar para falar que se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, então já clica em seguir aqui no canal e aproveita e deixa seu comentário, pois você fazendo isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e também recomenda para outras pessoas. Isso faz com que a gente entenda também. Eu, Juliana, eu também preciso de dados. Eu entendo que esse conteúdo é relevante e eu vou produzir mais conteúdo como esses para vocês, porque eu consigo mensurar ali o que tá dando certo. Então é isso, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que de alguma forma esse conteúdo tenha te auxiliado. A gente se vê no próximo vídeo.